todos, obrigado por nos assistir novamente. Estamos no novo podcast da Unimed Rio Claro, questão de saúde. O tema de hoje é depressão, ação ou reação? Um tema muito polêmico, um tema muito abrangente. Estamos com as nossas duas convidadas, a doutora Natália Alberoni, psicóloga, e a doutora Daniela Eudebran, neurologista. Vamos debater o assunto de forma natural, de forma clara e objetiva, para o leigo poder entender, né? Depressão. Mais de 250 milhões, estima-se que mais de 250 milhões de pessoas são deprimidas no mundo. Ela é a principal causa de perda de capacidade laboral no mundo. Estima-se, dependendo da situação do país e do local, que a capacidade laboral diminui em 20% a 50% só por causa da depressão. Estima-se também que metade das pessoas que têm depressão são identificadas como deprimidas, ou seja, existe o dobro de gente deprimida, a gente não está sabendo. Países fazem pesquisas de campo e eles estimam que 15% até 20% da sua população tem depressão. E depressão já atinge outras faixas de idade, por exemplo, crianças, que a gente não via tanto, hoje em dia é muito comum. E aí, doutora Daniela, o que fazer com tudo isso? O que é depressão? Então vamos falar da parte depressiva, mas eu vou falar abordando a parte neurológica, né? A depressão é uma falta de vontade, de energia persistente, em que a pessoa perde toda a capacidade por mais de 2 semanas. Então ela perde, eu sempre brinco, o vício, aquela vontade de viver, aqueles pensamentos positivos, aquela energia, aquela disposição, a concentração. Os prazeres que você tinha anteriormente, você deixa de ter. Então você gostava de fazer um hobby, você não tem mais vontade de fazer esse hobby. Você começa a ter um ganho de peso ou uma perda de peso excessiva, entre outros sintomas que a gente vai conversar aí durante esse podcast. Tem muita coisa para falar de depressão. Doutora Natália, depressão, ansiedade, um é parte do outro, quem tem um tem que ter o outro, como é que funciona essa dinâmica, para o leigo entender? Depressão, conforme a psicologia, né, é uma junção, na verdade, de fatores aí ao longo da vida, de muitas ansiedades, muitas vezes não trabalhadas no ser humano, que desencadeiam sim a depressão futura. E esse excesso de preocupações, que o nome mesmo já diz, né? Preocupações. Então, o quanto a gente excede nessas preocupações ao longo também da vida, é o quanto a gente tem as propensões também a desenvolver a doença depressão. Por que nós escolhemos o tema depressão, ação ou reação? Vou colocar uma pergunta na mesa, difícil de responder. Hoje, as crianças, os jovens, eles nascem com um estilo de vida completamente diferente de 40, 50, 60 anos atrás. Eles são acelerados, eles têm um monte de coisa para cuidar, muitos deles têm metas, mexem com 2, 3, 4, 5 telas ao mesmo tempo, tá jantando, mexendo numa tela, escutando o amigo no telefone e falando com o pai. Se você forçar demais o seu estômago, comer em excesso, você vai ter problemas do seu estômago por excesso de uso daquele órgão em específico. Eu sei que não é tão simples assim, mas olha a filosofia. Se eu beber demais álcool, por exemplo, eu vou fazer mal para o meu fígado, vou ter problemas de fígado. Se eu não usar demais a cabeça como eles usam, não vou ter problemas de cabeça? Sim. Por exemplo, depressão? Não seria essa a origem do aumento explosivo dos casos de depressão no mundo? Isso já foi visto. Já tem estudos relacionados que, por exemplo, quando você abre muita janela, como no computador, você está assistindo televisão, você está vendo uma série, você está jogando, você está escutando uma música, você deixa de colocar o foco em algo que seja importante. Então, por exemplo, você tem um trabalho a ser feito. É como se essa janela estivesse aberta no seu cérebro, que está emitindo outras informações, então você não se concentra. Você não consegue trazer, naquele momento de 2 horas que você precisa trabalhar, as suas ideias ou a sua própria concentração. Então o ideal era a gente começar a descontaminar tudo isso.
Eu vou trabalhar, eu não vou ficar escutando outras coisas, fazendo outras coisas, porque senão você está perdendo aquele espaço do cérebro vinculado realmente à sua criação. Mas hoje, Nelmer, a gente escuta muita gente falando assim, eu só consigo me concentrar se eu colocar 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Mas você está ocupando espaço. É contra. Você está perdendo essa concentração. É contra a maré isso, não é? Contra a maré. Tá estimulando demais, né? Estimulando demais um espaço ali do cérebro que não tem essa capacidade, né, de associar tudo isso. Então daí ou você não faz uma coisa direito ou não faz outra. E as pessoas colocam muito assim, eu tento ficar concentrada, mas meu cérebro já está puxando para eu fazer alguma coisa, uma série, um jogo, mas eu tento me concentrar, é que eu não consegue porque já está nesse vício. Então a gente tem que descontaminar, colocar um horário para você fazer algo e permitir que naquele horário as ideias venham e que você não abra espaço para mais nada. É resgatar. Como se fosse condicionamento mesmo. A gente precisa condicionar esse cérebro a hábitos mais saudáveis. Porque assim, a gente habituou, principalmente pós-pandemia, né? Que assim, o uso de telas excessivo, principalmente pós-pandemia. Os home offices, né, e tudo mais. Então a gente acabou condicionando ali o cérebro a ter essa função. Dá para condicioná-lo também de maneira mais saudável, né? Como o doutor falou. Ai, mas se eu comer demais, se eu beber demais, a gente não condiciona o nosso organismo a hábitos mais saudáveis. A gente também precisa condicionar o cérebro a um planejamento, a uma rotina, a hábitos mais saudáveis de vida, né? Hoje eu não consigo. Hoje você não consegue. Vai trazer mais sofrimento. É um treino, você condicionar, mas é um treino, é uma prática, exatamente. Essa semana eu tive a oportunidade de estar falando com um paciente e ele colocava isso, que ele passou, o sonho dele era poder trabalhar em casa. E ele está trabalhando em casa. Só que a hora que ele está no horário de trabalho dele, ele está pensando que ele tem que ajudar no serviço de casa, que ele tem que participar de contas, que ele tem que buscar os filhos. Então, a quantidade de informação faz com que aquele período do trabalho ele não consiga desenvolver o que é necessário dentro do próprio trabalho. Mas é o treinamento, eu acredito que sim. Porque eu vou dar um exemplo. Eu, na minha idade, eu tenho uma parte do meu trabalho que eu faço um trabalho de home office, uma consultoria. E em casa eu rendo muito mais. Mas é porque eu treinei a fazer da forma antiga. Uma coisa de cada vez. Não me interrompa enquanto eu estou aqui na tela. Né? Tem uma consultoria americana bem grande, conhecida, que ela é especializada em liderança no trabalho, em modos de trabalho. E no começo da pandemia ela começou a discutir como é que seria o ambiente de trabalho depois da pandemia. Já concluiu que o trabalho home office não é essa maravilha que eles podiam imaginar. Vamos dar fim nos escritórios, acabar com o custo fixo de tudo isso, vai todo mundo para casa trabalhar. Já viu que não é bem assim, por causa desse motivo que você falou. Né? Tem que gerir o tempo, né? Uma gestão de tempo aí. Se programar para fazer realmente esse planejamento e condicionar o cérebro a praticar isso como se fosse uma rotina. Não é uma, não é duas, não é 3 semanas, às vezes dura meses, leva meses, mas o grande problema é que as pessoas não estão dispostas a querer mudar. Elas estão numa zona de conforto, achando que está tudo tranquilo e não estão olhando para a patologia que está sendo gerada. E assim, tem a questão do imediatismo também, né, doutor? Eles querem uma solução pronta, rápida, aqui, precisa resolver hoje, aqui e agora. E eles não querem se comportar para que isso aconteça, né? Então, assim... Dani, eu vou colocar uma pergunta na mesa, eu vou te pegar na curva agora. E a tal da plasticidade do sistema nervoso central? Eu treino meu cérebro para fazer 7 coisas ao mesmo tempo, ele vai aprender, certo? Não, porque a gente não vê isso na prática. E aí? Tá, então assim, nem tanto o céu, nem tanta terra, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio das coisas. A neuroplasticidade é fundamental, principalmente eu que sou neuro, a gente vê as lesões cerebrais, o quanto essa tecnologia tem ajudado. Então não vamos lembrar que a gente colocou tudo isso para os nossos filhos também. Então vamos lá, a tela, a gente deu celular, a gente deu computador e agora a gente está achando tudo péssimo, vamos tirar e a sequela de tudo isso.
Então, assim, a neuroplasticidade é extremamente importante. Você consegue, por exemplo, um paciente que está tendo uma perda cognitiva, introduzir uma tela, alguns jogos, e ele vai fazer isso e vai se beneficiar com isso. Então, eu tenho alguns exemplos no consultório que às vezes eu falo para o paciente, olha, dá um tablet para sua mãe, um celular para sua mãe, ensina a jogar, ensina a fazer exercícios e a parte cognitiva melhora muito. Então, a gente não pode ser muito radical. É importante, nós estamos na era da tecnologia, não vamos negar tudo isso. Sim. Só que nós estamos vendo as consequências de tudo isso e vamos começar a falar mais e começar a ponderar isso. Então, quando chega algum pai ou algum filho que começa a falar da família, eu falo assim, olha, não seja tão radical. Comece a intercalar, comece a pegar seu filho no final de semana e levar para jogar bola, para brincar. Você não precisa falar, vai sair da tela, vai sair do computador, porque ele vai entrar em abstinência, ele vai entrar em irritabilidade. Porque a dopamina dele é muito mais forte quando ele assiste essas coisas. A liberação é muito maior do que, de repente, ele fazer um jogo lá fora. Então eu estimulo muito os pais, pega os seus filhos, vai dar uma volta, vai no parque, faça alguma coisa, joga alguma coisa que seja futebol, que seja peteca, que seja o que for. Mas aos poucos comece a introduzir coisas mais saudáveis. É que os jogos de tela são fascinantes, né? Eles são lindos, maravilhosos. Pra gente também. Até eu que não jogo, eu vejo aquele monte de jogo e falo, nossa senhora, que legal. Como é que se... Né? A gente só fica um pouco atordoado, né? Pela velocidade. Fica. O excesso, na verdade, também do uso de telas por crianças está muito associado à quantidade também que os pais usam, né? Porque eles pegam isso como exemplo, então é muito fator comportamental aí do ambiente, né? Então, assim, tá muito associado ao também o quanto os pais estão em acesso a isso o tempo todo. Se meu pai pode, por que eu não posso usar? Né? Se meu pai tá viciado nisso, como os filhos não vão estar, entende? Então também está muito associado a isso. Mas a gente só está colocando a depressão como um fator tela, só isso. Não. E assim, é muito mais amplo. Então, né? A gente acaba escapando pelo lado da tecnologia, mas assim, fator genético tá aí. Genético. Não tem como fugir. Sim. Fator externo. Genético o que a gente está né? vendo, a gente só está vendo programas pesados, programas contaminados, agressividade, as pessoas estão com falta de empatia. Sim. Falta de paciência um com os outros, falta de amor ao próximo realmente. A olhos vistos, né? Todo dia piorando. E entra a parte interna, hormonal. Então são fatores externos, são fatores genéticos, fator hormonal, que tem que fazer uma conexão cerebral, que vai liberar tudo aquilo que a gente já conhece e que é falado, por isso que a gente fala, estimula tanto, vamos fazer exercício. Exercício pode para algumas pessoas ou para a grande maioria ser chato, mas é necessário a liberação das endorfinas cerebrais para que a gente mantenha essa conexão cerebral. Sim. Tá? Além de tudo, entre outros fatores, tá dormindo bem? Não tá dormindo bem. Tem ronco, tem apneia? Pessoas com ronco, apneia têm uma fadiga, um cansaço. Não dorme direito. Ansiedade, pânico e depressão, afinal de contas, ela está sendo sufocada à noite. Alimentação. É muito fácil a gente falar, mas quem está comendo bem? A gente está comendo doce compulsivamente. Doce é veneno, gente. Não tem nada de nutriente. Distende barriga. Inflama cérebro. Inflama intestino. E vem as depressões. Entre outros. Sim, com certeza. A alimentação, o exercício físico, né, doutora? A endorfina, serotonina, que são hormônios aí liberadores. Que libera. A alimentação. Olha, vou dar um exemplo para quem está assistindo, tá? Aqui no podcast da Unimed Rio Claro não tem doce. Delícia! Não tem doce. Eu sou super fã de frutas. Entendeu? Quem me conhece sabe que... Porque doce é veneno, então não tem veneno. Exatamente. Sim. Mas o quanto as pessoas estão dispostas a essa mudança? A mudança para alguns não passa de uma falta de vontade. Outras é falta de acesso. E também de sofrimento, doutor, né? Porque assim, a mudança ela tá muito associada ao quanto eu sofro com essa mudança. É só pra olhar ou pode pegar? Então tá bom. E aí, assim, é ilusório a pessoa achar que assim, eu estou com depressão, então
ela está estagnada no sofrimento. Então, para ela, essa mudança, mas vai me gerar sofrimento. Mas você já está sofrendo. É como eu costumo associar, o senhor associou a questão alimentar, o organismo aí, eu costumo associar, por exemplo, a uma dor no joelho. Você tem uma dor no joelho, você vem com ela constante, seguindo aí ao decorrer da sua vida. Você vai no médico, o médico fala assim para você, olha, a única solução para esse problema é uma cirurgia. Só que a cirurgia no joelho envolve um pós-operatório extremamente delicado, onde você vai precisar de repouso absoluto, você não vai poder dirigir, você não vai poder caminhar, você não vai poder fazer uma atividade física aí num período de tempo. Só que a gente elimina essa dor. O que você decide? Continuar com esse sofrimento aí diário ou romper com essa dor, passando talvez por um sofrimento um pouco mais intenso que um pós-cirúrgico? Vocês que são médicos vão me dizer que é muito mais sofrido do que propriamente a dor ali, mas romper com esse ciclo. Tem um ditado que diz, mediante uma situação de revés, ficar triste é natural. Sim. Tá. Sofrer é opcional. Então, mas será? eu acho importante a gente Não. colocar... Alguém fica deprimido porque quer? Algumas Né? sim. Algumas sim. Algumas sim. Então, eu acho importante colocar o seguinte. Quando um paciente está num quadro depressivo real, tá? Porque alguns usam um meio de vida. Mas quando o paciente realmente tem um quadro fechado depressivo, não adianta falar para ele, levanta, vai fazer exercício, porque ele não tem força, ele não tem energia. Então, não adianta você falar, come direito, dorme direito, faça exercício, porque ele está a zero de energia. Então, primeiro você precisa ajudar esse paciente com medicação e terapia. Exatamente. Para a hora que ele tiver uma melhora, você conseguir introduzir os novos hábitos. Então, gente, não adianta. Depressão, não adianta só falar para o paciente, vamos lá, força de vontade. É químico. Então, você precisa estabilizar essa sinapse cerebral para depois fazer com que esse paciente tenha energia para se levantar e fazer atividade física. Lógico, para ele recuperar, é um conjunto, é um trabalho. Tudo na vida é um trabalho. Formar para medicina, formar para psicólogo, tudo é um trabalho, tudo exige. É o quanto a pessoa está disposta. Agora, quando a gente falou, tem gente que às vezes é traído e por punição ao marido ou à esposa, e não rompe essa relação, ela usa a depressão como uma forma de punição. Eu já tive pacientes com essa característica. Eu vou ser um mau cônjuge para ele também. Eu tive um exemplo de uma paciente que o marido atraiu com a irmã, mas ela não terminou esse casamento. Mas ela continuou nesse casamento e ele precisava sentir a dor que ele causou nessa relação. Então ela não saía desse quadro depressivo, porque era a punição que ela tinha diante do marido. Ela é a arma que ela estava usando. Exatamente. Mas isso também não é o cotidiano. Sim. Agora, esse paciente depressivo, ele precisa sim de assistência, ele precisa de vigilância, porque a gente tem que ver até que ponto essa depressão não é uma depressão que tenha sintomas suicidas. Sim, ideações suicidas. Tá? Ideação suicida. O planejamento, tem pacientes que ficam planejando tudo isso. Então, precisa de um acompanhamento muito mais rigoroso. Esse paciente precisa ser vigiado continuamente. Então, são casos e casos aí que a gente tem que olhar. Então, eu vejo sim um paciente que foi identificado, são 14 itens aí que a gente utiliza para ver se o paciente tem depressão. Quando ele cumpre os critérios maiores aí para depressão, é medicamento, reavaliação, terapia e depois uma nova rotina para a vida desse paciente. E isso interfere num conjunto familiar. Um paciente que se suicida já está visto que vai mexer com 8 pessoas na família diretamente, ou amigos diretamente. Então você tem um trauma decorrente a tudo isso. E você simplesmente não olha para uma pessoa e você consegue imaginar que ela vai estar passando por tudo isso. E o que você mais escuta é que a depressão ainda é uma coisa como se fosse uma frescura. Sim. Eu ia tocar nesse assunto. Então, vamos mal lá. compreendida. Na família, para a pessoa, eu vejo muito isso em pacientes, em amigos. Para a pessoa, ele não aceita aquilo, tá?
Para a família, é frescura. Uhum. Para os governos, para muitos governos, aquilo não é um problema de saúde pública. Não é. É uma fraqueza daquela pessoa. É uma fraqueza daquela família. Mas, nossa, além do fato de que tem muitos casos de depressão que você tem só sintomas somáticos. Eu tenho fibromialgia por causa da depressão. Dor no corpo inteiro. Eu tenho dor não sei onde por causa da depressão. Mas, na verdade, é depressão. Eu tenho dor de cabeça por causa da depressão. Eu tenho insônia por causa da depressão. Até na medicina, a fibromialgia, muitos colegas acham que é frescura. Mau humor. Mau diagnóstico. Mau humor. Tem gente que é mal-humorada, mas é a depressão. Ele é mal-humorado porque ele é deprimido. Então é dificílimo, né, da gente captar isso e falar, poxa, essa pessoa precisa de ajuda. Sim. Né? É muito fácil você falar o suicida, que é eu considero assim como se fosse o grau máximo de depressão. Ah, ele está precisando de ajuda, tá? Esse é fácil você identificar que ele precisa de ajuda. E os outros? E a vergonha que a pessoa tem quando ela está em depressão. Porque o que eu escuto muito é o paciente olhar para mim e falar assim, doutora, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho filhos bons, eu tenho dinheiro, eu posso passear, eu posso fazer tudo, eu posso comprar o que eu quero, mas eu me sinto continuamente triste. Eu não tenho vontade. Mas é porque existe muita culpa, crença limitante também. E a culpa? E essas Como que eu crenças posso? limitantes, exatamente. Por conta dessas crenças limitantes, de que assim, eu não posso ficar fraco, eu não posso me mostrar fraco, eu não posso ser triste, por exemplo. É como se a gente tivesse que ser feliz o tempo todo. Porque eu fico muito embutido, né? Que a Não é depressão assim, é uma né? fraqueza. É. E não é. A depressão Exatamente. não é uma fraqueza. É o que eu tô falando, uma crença limitante. Que a sociedade em si acabou impondo, né, ao longo aí da vida. Ainda estamos evoluindo, acredito que estamos evoluindo muito, mas ainda tem essas crenças muito enraizadas, né, e aí as pessoas se impedem até mesmo de procurar tratamento por conta dessas crenças, né? Então assim, não, eu me fecho, eu resolvo aqui. Tem Né? muita crença, né? Uma crença interessante, né? A área do cérebro que causa, depois você explica melhor, né? Que causa a alegria, não anula a parte do cérebro que causa a tristeza e a depressão. Então, o que a pessoa faz? Ela está deprimida e vai lá no shopping fazer compra, achando que ela vai resolver o problema dela. Mas não vai. Ela consegue ficar triste e feliz ao mesmo tempo. É isso. Feliz momentaneamente, triste porque se endividou depois. Então, na verdade, entra Mas não anula, as né? bipolaridades, Um anula o outro, né? as bipolaridades da vida em que eu saio, eu quero, eu necessito, eu preciso muito daquilo. Eu tenho aquela euforia a hora que eu compro e depois vem aquela depressão. Questão do imediatismo, que né? nada De precisa. tentar resolver as coisas aqui, ó. Vou resolver agora, imediatamente. Uma bola de neve. Exatamente. Uma bola de neve. Por onde começar? Por exemplo, depressão do idoso tem as suas características próprias, Sim. né? Sim. Mas a população está ficando mais idosa, então estamos aumentando o número de deprimidos na idade, na terceira idade. Tá, então vamos lá. O idoso, o que aconteceu? A pandemia judiou de toda a faixa etária. O idoso, ele estava muito acostumado a fazer atividade física, viajava com a terceira idade, isso de repente ficou trancado. E essa musculatura murchou, a sarcopenia. Então assim, a gente teve um déficit muscular, consequentemente um déficit cognitivo, tá? Muitas mortes. Então aquela coisa de você, os seus amigos mais próximos morrendo, a idade avançando e você vendo pessoas jovens morrendo e aquele medo, aquele sufoco. O idoso tem muita dor. Lógico, a dor aumenta com o tempo, com os nossos esforços. Então ele já tem aquela depressão devido à dor, porque a dor deprime muito o paciente. Ele já tem uma alteração do sono, que também deprime muito, e os fatores associados, o quê? Uma diabetes, uma hipertensão, entre outras patologias ali que levam a um quadro depressivo. Então, essa pessoa começa a perder o viço, o brilho e a perspectiva, porque o idoso é muito desrespeitado. Em contrapartida, o idoso também reclama muito.
Então os próprios cuidadores filhos começam a se ausentar, Distanciar. porque o idoso tem o tempo todo livre e ele pega o telefone, ele quer falar com o filho a hora que ele está livre, e o filho está trabalhando e o filho não está podendo responder naquele momento e ele está abordando. Então é um conjunto ali entrelaçado que começa realmente a deprimir o idoso, mas muitas vezes os filhos não conseguem ajudar esses pais, porque eles começam a ficar irritados e cansados dessa situação toda. Então, isso existe no idoso. Sim, e também eu acho que o que está associado também ao idoso é a perda de função de vida, né? Porque assim, que nem o trabalho mesmo, a gente exerce uma função dentro da sociedade. Quando a gente aposenta, a gente perde essa função, né? Perde milhares. Então assim, e com a pandemia foi perdido também. Então eles se veem como se fosse na obrigação de sempre estar fazendo algo também. Eles não buscam esse algo mais saudável, mais prazeroso. Não, eles perdem essa função de vida e não se veem mais como função para nada. Então é um dos casos também aí para... A gente deixou de uma fase aqui agora da nossa vida de evoluir. A gente ficou restrito a ter, a adquirir, todos nós. E o ser? Entendeu? Então a gente perdeu um tempo muito grande, tem uma lacuna muito grande aí que a gente está visualizando agora e querendo alguns recuperar, outros não estão preocupados com isso, porque a gente tinha que ter carro novo, ter celular novo, ter vida nova, ter viagem. A viagem ficou a coisa mais abrangente. Quem não viaja tem problema. E nunca tá satisfeito, né? Parece que, agora eu quero isso. Aí fica uma semana feliz, não, agora eu não preciso mais disso para ser feliz, agora eu preciso disso. Essa busca constante pela satisfação, né? Em algo fora da gente, não tá... E a felicidade está dentro da gente. A busca pelos nossos valores, pelo que é valoroso para cada um, né? A busca pela felicidade está nisso, mas... Isso não impede a gente de sofrer, nós estaremos sim em sofrimento, mas o quanto estamos buscando por essa vida mais valorosa e não fora, não tá nas coisas materiais fora, nessa vida luxuosa, né, que muitos buscam, tá dentro essa Tanto felicidade. é que você pode ter uma vida luxuosa e estar evoluindo. Mal, infeliz. Sim. triste, Infeliz, deprimido, exatamente. infeliz. A maior Porque parte. né? A maior parte. Por Então, conta dessa busca isso não supre. constante Isso não pela supre. satisfação. Tem inúmeras pesquisas sobre alegria e tristeza, né, povos felizes ou não. E teve uma muito grande que ela tentou ver, dentre as pessoas mais felizes, mas que não tinham depressão, felizes, muito grande, muitos países, qual é o item, quais seriam os itens que aquelas pessoas tinham. E assim, eles não chegaram a consenso nenhum, mas tinha duas características que tinham em boa parte dessas pessoas mais felizes. Primeiro, elas sabiam definir para elas mesmas qual era o propósito de vida dela. Então, por mais fútil que fosse. Neymar, qual é o seu propósito de vida? O meu é fazer podcast no Médio Rio Claro. Acabou. Neymar, mas é isso mesmo? Você quer para sua vida? Eu quero isso para minha vida. Então eles eram convictos com relação ao propósito de vida. Que é a questão dos valores, né? E segundo, eles eram gratos. Eram pessoas gratas. Gratas pelo que tinham, gratas pelo que eram, gratas pela origem simples que elas tinham, por exemplo. Eles eram gratos. Eu vou pegar um gancho aí que vocês falaram do idoso, né? O que tem acontecido muito hoje em dia, porque o idoso também está muito depressivo. Esses filhos que saíram da casa dos pais, foram trabalhar e tiveram sua própria família, hoje estão regredindo, ou seja, voltando para a casa desses pais. Ou seja, uma família de idoso, aí um casal, eles juntam dinheiro para ter uma qualidade de vida a hora que ficar um pouco mais velhos, e quando eles estão prontos para sair, para passear, para viver, retornam os filhos, daí vem filho, nora, netos, e eles têm ainda que bancar essa família. Vem todos os problemas junto de novo. Exatamente. Isso tem acontecido muito, eu tenho visto diariamente no consultório, pais angustiados, porque eles são provedores novamente desses filhos, não só dos filhos, como dos
dos agregados, vamos colocar assim. Eles compram a vida de todo mundo de Além novo, da questão né? do aumento do divórcio, Ou né? seja, Aí no essas momento que crenças. você vai curtir a vida, você tem todo mundo dentro da sua casa, perdendo Sim. até o seu espaço. Sim, além disso tudo, né, doutora, tem a questão do divórcio. Que aí o filho volta com o neto, aí tem essa questão da separação, que pros idosos, de novo, é uma crença limitante, porque antigamente não se tinha esse aumento do divórcio, de separações como se tem hoje. Então, assim, isso também é outro gerador aí de uma ansiedade, de uma possível depressão, porque eles não aceitam essa separação, muitas vezes, dos filhos. Eu pego muito isso na clínica. O quanto os idosos chegam, ai, meu filho separou de novo. Então, assim, aquilo fica, ela não consegue elaborar. É algo que tá ali enraizado na história de vida dela. Então, hoje é atual, é comum, né? Mas para eles não, considerando o idoso. Né? Então, pega-se muito em cima disso. Sim. Também. Você vê, né? Teoricamente, a volta de uma família, por mais que tivesse problemas, mas tá voltando, vamos nos unir, nos agrupar, porque eu costumo dizer que o ser humano não foi feito para viver sozinho, mas não sabe viver em conjunto. Como é que faz, né? Porque você não consegue unir forças para você resolver os seus problemas em comunidade. É que, na verdade, né? Muda a perspectiva, né, de vida também. Esses filhos que saem, depois retornam, têm outras perspectivas de vida. Então, assim, muda totalmente o contexto ali. E para esse idoso mudar essa visão de mundo dele é muito difícil. Além do que esse idoso preparou a vida inteira para a hora que ele aposentar, ele ter uma qualidade de vida, e aí ele tá doente de tanto que ele trabalhou. Exatamente. Na verdade, é trabalhar, é aproveitar o dia, e todo mundo acha que aproveitar é somente viajando ou gastando. E existem outras formas de você aproveitar o dia, porque esse dia é o que você tem, ponto. Você ficar esperando a aposentadoria, você não sabe se vai estar com câncer depois. A gente estava conversando isso anteriormente, o quanto a incidência de câncer aí, você vai ficar esperando o quê? E o que eu vejo muito é paciente desejando aposentadoria. Aposenta, chinelinho no pé, não se arruma mais, e depois ele começa a se deprimir porque ele não tem motivação mais. Como se a aposentadoria fosse o pote de ouro da felicidade. Exatamente. Né? Achei a arca do tesouro. Eu não quero. Ao contrário, né? E deixa de aproveitar, como a doutora Daniela falou, o momento presente. Que é o que nós temos a certeza, é o momento presente que nós temos a certeza. Lá na frente não temos, não sabemos. O Covid veio para mostrar isso, porque não sabemos no dia de amanhã o que pode acontecer, né? Depressão e tristeza. Completamente diferente. Você sabe me falar para quem está nos assistindo a diferença? A tristeza... E quando cada um dos dois causa preocupação? A tristeza é um momento de reflexão, tá? Eu estou triste, é necessário estar triste porque eu preciso reavaliar minha vida. Eu preciso fazer novas conexões cerebrais, decidir o que eu quero, o que eu não quero, mudança de comportamento. Oportunidade de melhoria. Com certeza, crescimento, evolução. E até a tristeza é saudável. Sim. É uma regulação emocional. Quem se mostra triste, quem chora, quem realmente... mostra realmente essa fraqueza, dita fraqueza, é quem são saudáveis psicologicamente. Chora. Chorar é bom? Muito bom. Não em excesso. Sim. Você chora? Já chorei mais. Eu choro pra caramba. Eu choro pra tudo. Eu choro no filme do Transformers. São fases, né? Fases. Fases que você chora mais, fases que você chora mais. E quem falou que o homem não chora? Então Onde está esse babaca? Por onde anda esse babaca? Porque assim, o homem chora. Quando eu estou no meu consultório, que eu vejo que o homem começa a se emocionar, eu falo assim, por favor, chore. Chore, coloque essa emoção pra fora, é necessário. E que não pode chorar. Com certeza. Né? Chorar é muito bom, alivia. Muito bom. Então a tristeza é só essa regulação emocional, dizendo assim, né? Como tem outras positivas e negativas, talvez, né? Sim, sim. Bem diferente da depressão, né? Bem diferente. Tem algum momento que a tristeza passa a ser preocupante?
Tristeza que nem vocês falaram. Em É excesso. uma fase, é necessária, Quando ela é repetitiva, até a página 5. E nada Até aí quando ela começa a dar problema. Nunca é extremista, né? Então, assim, nunca em excesso. Nada em excesso. Difícil é medir bom. tudo isso, né? Não é igual a glicemia, passar de tanto, mas você o tá com a diabetes partir ou do não. momento que você está num momento triste e você não está reavaliando ou reformulando, isso não é positivo. É, Isso já exatamente. está se tornando um quadro Tá se depressivo. afundando. Tá? A tristeza, então, hoje eu não estou bem, eu quero ficar quieta, eu quero ficar no meu canto, porque eu preciso refletir, eu preciso pensar. Você não tem isso? Eu tenho isso. Sim. E saem ótimas ideias. Todos. Mas se aquilo é persistente É persistente, e constante. sem exatamente. mudança de rumo, de atitude. é preocupante. Exatamente. Deixa de ser tristeza. Entra aí muito mais, a depressão, ela entra muito mais num quadro de melancolia do que propriamente tristeza. Por isso que muitas vezes fala, ai, tristeza. Na verdade, ela está muito mais associada a um quadro mais melancólico do que propriamente a tristeza. Mas entre as personalidades também. Tem pessoas que você pergunta, oi, tudo bem? Não, tá tudo péssimo. Tem pessoas, oi, tudo bem? Ela tá péssima por dentro. Tá tudo ótimo. Isso. Então entra muito a personalidade, o quanto aquela pessoa quer chamar atenção, os distúrbios de personalidade, os borderlines, os histéricos. Os histéricos, ai, faz aquele terror, se joga no chão, chora, A tá vitimização, morrendo, né? vitimização. Entendeu? Tem tudo isso misturado. Imagina, distúrbio de personalidade, quadro depressivo, beber uma mistura. Que caixa de Pandora, que mistureba de tudo, né? Difícil Sim. entender, Difícil para você fazer explicar. diagnóstico de tudo também, ou fazer É. exclusão. Porque assim, para os quadros depressivos, vamos falar da parte neurológica, a gente tem que investigar o que é tireoide. A gente tem que investigar distúrbios metabólicos. Tem que investigar ferro, ferritina, vitamina D, vitamina B. Acho importantíssimo falar Química do corpo. exatamente antes de falar que é um quadro depressivo. Sim. Porque às vezes está faltando um monte de vitamina, você repõe tudo aquilo, o paciente fica bem. Entrou um paciente ontem no meu consultório reclamando de um quadro depressivo, ela foi encaminhada para um psiquiatra, acabou indo comigo porque já era minha paciente por outros motivos. A hora que eu cheguei e olhei, a paciente estava num quadro de Parkinson. Então ela não estava num quadro de depressão, ela estava num quadro de Parkinson. Então ali já mediquei, já vi a resposta da paciente, acabou a tristeza dela, colocou a dopamina, ela melhorou na hora. Então se ela vai simplesmente fazer um diagnóstico de depressão, ela vai tomar antidepressivo, ela não vai melhorar. Há um diagnóstico errôneo também, né? Em cima Sim. disso. Tumores Sim. cerebrais, Causando depressão. sim. Tumores. Cuidado, hein, gente? Não é qualquer pessoa deprimida vai sair correndo e achando que tá com tumor no cérebro. Um tumor, Não é assim. um tumor frontal, na região frontal, mudança de comportamento. Então pode mudar o comportamento da pessoa e você achar que é uma depressão, e aí você fica medicando e não é feito o diagnóstico desse paciente, que é uma lesão que está crescendo, lentamente, mas está crescendo. Então você tem que separar muita coisa, né? Você tem que fazer uma exclusão. Eu pelo menos trabalho com muito psiquiatra, que eles encaminham às vezes para mim, Dani, exclui a parte neurológica para que a gente possa ter certeza que é uma depressão. E no meio de tudo isso vem o Parkinson, vem um quadro demencial, Esclerose múltipla, Esclerose né? múltipla. Que tá crescendo muito. esclerose lateral miotrófica. Então tem muita muita coisa. Eu tenho paciente que começa a abrir um quadro demencial, ele está num quadro depressivo, na verdade não é uma depressão, é um quadro demencial aí surgindo e que já começa a mudar o comportamento e estão achando que é uma depressão. E a gente perde tempo. Grupo especial de pessoas, crianças, tá? Sobretudo as crianças menores. A depressão é bem diferente, é mais difícil de diagnosticar, como é que funciona? E quando é que preocupa também? Essas separações, olhando em casa. Essas separações que hoje em dia é muito comum, tem deixado muita sequela nessas crianças. Isso é fato. Eu vejo Isso bastante. é fato, tá? E mesmo porque os adultos, eles utilizam as crianças como meio de veículo de ferir o parceiro. Então essas crianças ficam perdidas. E a competição pelo amor. Quem dá mais? Isso. Quem faz mais? Então com isso, mexe muito com a criança. Porque toda criança, no fundo, gostaria que o pai e a mãe estivessem juntos. Então quando você fala da mãe, ou você Essa fala do pai, alienação, né? você está agredindo a criança de uma forma muito intensa e muitas vezes irreversível.
Então esse quadro depressivo existe, é preocupante, né, Natália? Sim, muito. Na verdade, isso é uma alienação parental, né? Se a gente olhar, isso é grave. Inclusive, se for denunciado, hoje em dia o Conselho Tutelar tá aí, né? Aqui em Rio Claro funciona super o Conselho Tutelar. Então, assim, alienação parental é crime, é grave, né? Além disso tudo, tem a questão eu acredito muito que os pais dão demais, sabe? Então, tipo assim, não tem esse limite mais. Então, assim, não dou atenção, então eu dou presentes, eu faço, não importa como a criança se comporte. E aí aquela busca constante sempre por satisfação a algo externo. Comprar o sentimento. Nada vai estar bom, né? Exatamente, nada vai estar bom. Então ela sempre tá infeliz, essa minha busca. Ausência. Exatamente. Eu compro a minha ausência. ausência. Exato. Eu te dou. Isso. Porque na verdade é o seguinte, a gente pode trabalhar fora, mas quando você decide ter um filho, o filho é prioridade. Né? A hora que você chegar do seu trabalho, o seu trabalho é secundário, o seu filho é sua prioridade. Sim. Você decidiu colocar uma vida e cuidar de uma vida. Até que ele bata a asa. Mas até então os pais chegam mortos do trabalho e hoje eu tô cansado, tô com dor de cabeça, vai lá assistir um filme, pega um iPad, vai jogar, vai alguma coisa. É aquela hora do brincar, do escutar, do bater Do papo. ler, né? Uma Acabou. leitura. Então essas crianças estão sofridas. E não adianta a gente falar, porque realmente a gente deu tudo. É real. Tudo que a gente não teve, a gente falou assim, vamos dar para nossos filhos. E erramos, caramba, erramos, vamos admitir. Muito. Pecamos. Só que a gente não sabia onde ia chegar. Percebemos o erro? Vamos retrair. Devagar, para não ferir muita gente. Dava muito celular, dava muito presente, vamos fazer menos. Deixa sentir, porque o que uma criança hoje vai desejar comprar? Nada, porque já tem tudo. Além de um outro fator que eu acho que influencia muito é o quanto os pais não acolhem as emoções das crianças. Então é como se elas não pudessem sentir raiva, né, ficarem bravas, ficarem nervosas ou ficarem tristes, o quanto é imposto isso e ao mesmo tempo negado entende? Então ela reprime, é castrado as emoções também dessa criança. Então é aquela questão, quanto eu não posso, então eu não posso ficar triste. Peraí, é ruim eu ficar triste, minha mãe não me ama se eu estou triste. Entende? Então assim, o quanto isso também é imposto. Lógico que não culpando esses pais de maneira nenhuma, porque a culpa não é deles, muitas vezes falta repertório, inclusive para esses pais, não existe culpados aí, né? Mas há todo um trabalho por detrás disso, né? O quanto a gente também precisa ir atrás de ter uma educação mais saudável para os nossos filhos, o quanto eu posso melhorar essa educação do acolhimento, da escuta pelos problemas dos nossos filhos, que eles podem estar tristes, que eles podem sim ficar com raiva, né? E tentar acolher mais isso. Uma parte disso tudo, para o bem ou para o mal, é uma questão de treinamento. Então eu posso condicionar, ou minha família, ou um filho meu, por exemplo, a ele ser mais, entre aspas, tá? Não é bem esse termo, mas ele ser mais forte. Ele aprender a lidar com os reveses da vida com mais naturalidade, mais otimismo. É possível fazer isso? Sim. Primeiro que você pode fazer muitos jogos, muitas conversas, montar um quebra-cabeça e através de um quebra-cabeça você conversando alguns assuntos extremamente necessários ali. Você pode até assistir um filme e através desse filme fazer alguns comentários, acrescentar alguma coisa. Assistiu alguma série, alguma coisa, depois da série, vamos sentar, o que você achou disso? Vamos debater, vamos colocar a posição. Hoje em dia tem muitas séries falando de questões familiares, o que você pensa disso? Eu sempre falo que para o caminho errado é só soltar o corpo, ele vai sozinho. Uhum. Para o caminho certo você tem que se esforçar, Sim. mas é duradouro, tá? Mas depende de muito esforço. Então são escolhas, isso você tem que colocar muito para o jovem o tempo inteiro. Alguém tem que ensinar. Eu lembro quando meus avós faziam leituras, ensinavam, a gente achava aquela coisa maçante e chata. Então eles eram chatos, que hoje são um grande orgulho da minha vida, meus pais.
que acabaram ensinando coisas. Então a gente tem que... Só que confundiu muito o papel. Hoje o pai e a mãe, eles querem apenas ser amigos legais. Porque às vezes estão separados ou mesmo estão na mesma casa, mas a competição... Eu quero ser a mãe super legal, jovem, curtir junto com o meu filho. Não, limite. Criança precisa de regra, precisa de limite, precisa saber hierarquia. Pai é pai, mãe é mãe. Depois eles vão se tornando os grandes amigos para sentar, para tomar um vinho, para bater papo, seja o que for. Mas até então, não. Quando, na verdade, né, mudou-se muito esses papéis, igual a doutora Daniela falou. Os pais se veem na função de, tipo, exatamente isso, amigo, eu sou seu amigo. Não, eu sou sua mãe. Ai, mas mãe de fulano de tal não faz isso, a mãe de fulano... Não, mas eu sou sua mãe. Eu tenho 2 filhos pequenos, né, um de 9 e um de 4 anos. E é uma luta, porque na verdade inverteu-se muitos valores dentro da sociedade. E eu percebo na verdade, que há muito esforço, que nem da minha parte, de colocar essas regras. E ele vem, principalmente os de 9, ele já entende mais, né? Então ele vem e fala assim, mas mãe de fulano de tal faz isso. Por que você não faz? Olha, eu não faço porque eu sou sua mãe e pra mim tem que ser dessa forma. Se lá na frente, depois você vê que não funciona pra você, aí você vai criar os seus caminhos. Mas hoje é eu, né, que estou te falando que não é dessa maneira. Então, assim, foram se perdendo muito. A questão do dar demais, de não dar limites, perdeu-se valores de vida importantes, né? Então, assim, o quanto isso está sendo benéfico, né? Antes as mães ficavam, não, pelo amor de Deus, né? Eu também trabalho, eu não tô, né, recriminando as mães que trabalham muito, pelo contrário, é necessário hoje, sim, né? Numa questão aí de inflação, o quanto aumentou as coisas, a gente não consegue só dar conta de todas as questões, mas assim, mas também se resguardou desse papel, dessa função, que é o ser mãe. E é o que a doutora falou, isso a questão do trabalho é secundário. Qual o valor no ser mãe? O que é importante para você dentro? O que é qualidade para você no ser mãe? Isso era um objetivo de vida daquela pessoa, mas o que é qualitativo dentro desse objetivo? Né? Dar o amor, dar a atenção, dar o cuidado, será que você está dando isso? Né? Então, assim, tô dando em forma de presentes, isso não é valoroso, né? Vocês estão tocando num assunto extremamente importante. Então, vamos pensar assim, se a gente fosse criar agora uma fórmula para prevenir e evitar a depressão, né? Vocês estão falando que o ambiente familiar saudável é extremamente importante. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que quem tem problemas na família vai ser necessariamente deprimido. Lógico, tem fatores individuais. Dormir bem, cuidar bem do corpo físico é bom, atividade física, por exemplo. Alimentação. E nada disso depende de dinheiro. Dá para fazer isso de forma muito barata, certo? Tudo isso é de graça. De graça. Tudo isso é de graça. Sim. Por isso mesmo que não está sendo feito. Não tem custo. E a religiosidade, qualquer que seja? Acreditar numa força maior. Espiritualidade, isso, eu diria. Eu acho que falta muito. Perdeu-se muito a prevenir também. A depressão? Sim. Porque o confiar, o acreditar tá dentro da espiritualidade. Maior. Não só em algo maior, né? Mas assim, isso tá dentro da espiritualidade. O ter fé, acreditar que as coisas vão dar certo, confiar, tá dentro dessa espiritualidade. Tá dentro de nós. Até porque não somos só corpo físico, temos espírito, né? Então, o quanto estamos também abrindo esses caminhos espirituais para isso? Espiritualidade, o que mais? Nelmer, é tão simples e a gente se afastou tanto. A gente precisa dormir. Dormir que horas? Dormir no máximo às 10 horas da noite, tá? A gente vai dormir meia-noite, 1h. As crianças vão dormir muito tarde. Já foi comprovado que o melhor sono das 10 horas para frente, até mais ou menos 1h da manhã.
Então, é repor tudo isso. Ali a gente está liberando os hormônios que faz a gente crescer melhor, desenvolver parte cerebral, parte estrutural. Desenvolvimento, né? Dormir não paga. De graça. Dormir não paga. É necessário, tá? Comer saudavelmente. Comida saudável é barata. Caro são esses fast food. Mas a comida é barata. É barato. Não estou dizendo que todo Exatamente. mundo tem acesso a tudo isso, tá, gente? É diferente. Mas a comida em si é muito barata. Saudável. Praticar atividade física. Daí todo mundo acha que precisa ir para uma academia. Precisa pagar Não. academia chique, bonita. Precisa colocar um tênis bonito, uma roupa bonita. Não, você pode fazer uma corrida, você pode fazer uma caminhada, você pode colocar uma música e dançar, você pode comprar um pezinho e fazer em casa. E hoje em Se dia mexer. tem tantos treinos, Exatamente, né? online. Vários Se treinos mexer. online. Exato. Se relacionar bem com as pessoas. Espiritualidade. Então, por exemplo, hoje tem yoga, meditação, comprovado. Você vê a parte cerebral funcional. Eu faço meditação e assim, indico para todo mundo. É aquela coisa assim de você falar assim, vamos descontaminar. Você sai completamente daquele seu momento de estresse. Você limpa. Limpar. Uma coisa barata. Então é tão simples e a gente se afastou tanto. E quem realmente está disposto a fazer esse movimento? Porque vai ser necessário esse movimento. Precisamos sobreviver. A depressão está aí, a depressão está Vai chegar uma hora aumentando, que vai ser uma questão de ela tem sobrevivência. controle, ela tem tratamento, mas a pessoa tem que estar disposta a querer. No primeiro momento eu concordo que ela pode não estar querendo, mas depois que ela tiver essa química cerebral, que a química já melhorou, e ela entendeu o que ela precisa fazer, e se ela estiver disposta a fazer, ela fica bem. Então, aí entra, só não melhora quem não quer. Praticar o otimismo, nem que no começo seja de forma artificial, também ajuda? Muito. Vai dar certo. Porque é aquela questão do Vai dar certo, condicionamento. vai dar certo. O Vai dar pensamento certo. positivo não é pra tudo também, Lógico, né? uma hora você Não, vai acreditar que vai dar não. Querer é certo. poder não é tudo. Não, claro O poder, que não. mas a palavra tem poder também, né? Tem. Vai dar certo ou isso vai ser uma droga, tem uma grande diferença, não O tem? problema é que quando dá errado, a Exatamente. pessoa falou, o que adiantou falar que ia dar certo, deu errado. E aí a pessoa pessimista já começa... E se ele falar assim, não deu agora, mas da próxima vai dar? Então, mas muita coisa que É. dá errado naquele momento que a gente fica revoltado, depois de um tempo acontece alguma coisa, você fala, caramba, por isso que não poderia ter acontecido, porque foi o melhor pra mim. Não sei se vocês já vivenciaram, eu acho que todo mundo já Sim. vivenciou essa situação. Opa. Naquele momento a gente se Sim. revolta, fica depressivo, triste. E depois de um Triste. tempo você fala assim, caramba, se tivesse sido daquela forma, não teria sido tão positivo como foi. Exatamente. Resiliência. Resiliência. Praticar coisas, pensamentos bons, Sim. né? Ao Aí, máximo, o quanto conseguimos, né? Vocês já falaram um monte de forma, um monte de itens que para construir uma fórmula para evitar ou amenizar a depressão, certo? O contato Né? com a natureza pra mim é fantástico. Também, Tá? pra mim também. Então, assim, eu me vejo muitas vezes saindo do consultório cansada, muita gente doente, muita gente depressiva, patologias gravíssimas na neuro, e eu chego exausta, não tem como falar, você atendendo o dia inteiro, um ambiente fechado, sem ver luz do dia, e eu tenho espaço em casa que é totalmente voltado para a natureza, muito lindo, em que eu sento ali, coloco o meu pé no chão e respiro e olho aquela natureza, e aquilo me traz nossa, é sensacional. E isso não custa, gente. Isso tem horto, a gente tem o horto, a gente tem tantos lugares maravilhosos. Você não precisa ter isso em casa. Mas assim. Até mesmo o céu, né? Que nem antigamente fazia-se muito, né? A chamada mindfulness, né? A atenção plena ao momento presente. A gente pode olhar para o céu e tentar ver as nuvens, em que formato estão. Isso Parece é simples, né? magnífico. Pô, né, mas vocês estão falando aí que evitar a depressão tem que ficar olhando florzinha? Vamos olhar a florzinha. Quando Tem flores maravilhosas. nos países do primeiro mundo, quando a natureza judia muito, por exemplo, o inverno canadense, as pessoas são obrigadas a se recluir em casa. Sim. Quando eles quando a natureza para de judiar deles, o que é a primeira coisa que eles vão fazer? Eles vão pro meio da natureza. Eles vão pra floresta. Eles vão andar na rua.
eles vão no shopping, eles vão na floresta, Exatamente. eles vão no parque, eles vão no rio. Isso é gratuito. Nós fazemos parte doutor? da natureza, não, nós somos parte dela. Exatamente. Mas não é Né? todo mundo que está disposto a fazer um caminho saudável. É aquilo que eu falo. O É caminho chato, o videogame é legal. Exatamente. É isso aí. É né? isso aí. O videogame é mais legal, mas tem que fazer umas forças. E quando a tem que gente fazer uma fala isso, forcinha. talvez fica aquela fala chata, cansativa para muitos. Não são todos que estão preparados para absorver tudo isso. Exatamente. Tá? Agora, eu acho importante a gente colocar também, a gente colocou do idoso, a gente colocou da criança, mas não colocou da mulher na hora que o hormônio dela começa a cair. E aí começa o quê? O climatério e menopausa, Exatamente. que é o terror na vida da mulher e acontece nos homens também, mas muito mais intenso na mulher. É uma mulher que está segurando a peteca dos pais, dos filhos, algumas dos netos que já vivenciando tudo isso e Muitas assim, delas do ela está marido. descolando do corpo. Dos maridos. É o que ela está sentindo. A pele ressecando, o cabelo quebrando, as unhas, tudo aquilo, o hormônio lá embaixo, sexualmente caindo. O marido ainda não está nessa queda hormonal e ela começa a engordar, ganhar peso, começa a ganhar barriga. Parte até do que já foi falado aqui com a doutora Lígia no outro podcast. E aí essa mulher começa a entrar num quadro de ansiedade, de tristeza contínua e depressão. Aí você tocou num assunto importante. Falamos um pouco de prevenção, né, evitar a depressão e o papel das terapias. Fala um pouco do papel da medicação, fala um pouquinho das terapias. Tá. Qual é o papel, A gente tem função? inúmeras medicações hoje em dia. Então, assim... Para que ela serve? Tá, a medicação, grosseiramente falando, ela vai atuar no cérebro e ela vai fazer essa conexão, ajudar nessa sinapse cerebral. Então, ela vai estabilizar o canal para ficar fácil, é como se eu fosse colocar uma gasolina, eu converso sempre isso com meus pacientes, vamos colocar uma gasolina cerebral aí para o seu carro poder funcionar e andar perfeitamente. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem vários antidepressivos. Os antidepressivos, acho importante falar isso, que a pessoa tem muito medo de tomar antidepressivo, mas ela não tem medo de tomar um remédio que o vizinho receitou. Eu falo preconceito. Perfeito. Preconceito enorme de tomar antidepressivo. Todo mundo fala para mim no meu consultório. Porque Mas o eu vou tomar isso pro resto balconista... da vida? E o balconista fala para não tomar. Você não toma remédio de pressão? Você não toma remédio de diabetes? Toma essa porcaria, eu falo. Qual que é o problema? Eu fico bravo. Então, e tem vários antidepressivos e depende muito. A pessoa tem ganho de peso, vamos entrar com algum que não vai dar ganho de peso. Todos podem ter um efeito colateral, mas, gente, o benefício é muito maior do que, às vezes, algum efeito colateral. E a gente tem que dosar qual o melhor antidepressivo, porque não tem um antidepressivo que seja bom para todo mundo. Claro. Por isso que a indústria está aí, Por isso tem novos vários, né? antidepressivos, um vai mexer na parte sexual, um vai melhorar a parte sexual, um vai perder peso. Aí quando fala que esse antidepressivo vai perder peso, o paciente quer tomar, ele quer dobrar a dose já. E acha que é mágico, né? Mágico, eu É tomo e mágico. emagreço. Mas ninguém quer comer saladinha de fruta no lugar daquela torta holandesa. Acha que é mágico. A torta holandesa é mais legal. Eu também acho, mas é mais saudável. Mas é porcaria. Mas é porcaria. Entendeu? Então o antidepressivo vem aí para agregar, é extremamente necessário, ele tem um período de uso, ou talvez um uso prolongado, mas tem. Hoje um paciente estava acompanhando o marido depressivo e a hora que eu mediquei, a acompanhante falou assim, eu posso tomar junto? Então, alguns querem tomar desnecessariamente, outros não querem tomar, então é uma confusão. Outros só talvez tenham tomado a coragem de falar que ia tomar porque o outro tomou. Se não falasse, também não. Exatamente. E assim, eles têm Não medo. é pra ter preconceito de tomar medicação desse tipo. E Não. eles têm medo de parar de ter que tomar porque vai ter que parar de beber. Eu vou ter que parar de beber. Mas eles ficam com vergonha de perguntar se pode beber ou não. Então eles falam assim, eu não quero tomar antidepressivo, porque na verdade eles não querem parar de beber. Exatamente. E importante um gatilho aí, falar o quanto o álcool é prejudicial para a depressão. No primeiro momento o álcool é sensacional, ele dá aquela leveza, a pessoa dorme no primeiro momento bem e tem um terror noturno, um transtorno do sono, uma irritabilidade da parte cerebral. No dia seguinte ele está irritado, cansado, bebida demencia o paciente e na tarde seguinte ele vai precisar novamente da bebida para dar aquela relaxada.
no outro dia a ingestão é maior de bebida e aí fica aquele ciclo. É que, na verdade, o álcool é uma doença também, né? Sim. Assim como as drogas. É que ele não é visto dessa forma por conta da liberação, né? É liberado, né? Mas ele causa a mesma proporção, né, doutora? No cérebro, se bobear até maior. E o mundo está alcoólatra. Muito. Estão bebendo cada vez mais. E acham que não, que é o estão bebendo normal. cada vez mais cedo. Cedo. Exatamente. Tem gente bebendo cedo demais na vida. Misturando, né? E eu não tô vendo alguém agir nesse sentido. Não tô vendo. Tanto nas famílias, os pais acham bonito o filho beber. Eles acham bonito o filho cair, ficar bêbado. Nossa, eu também fiquei bêbado um dia da vida, sabe? Porque ele quer ser amigo. Ele quer ser legal. Mas eu ficava bêbado, ele vai ficar bêbado também. Ele não tá sendo isso. pai, ele tá sendo colega. Colega de bebida. Exatamente. Colega de bebida. Então o álcool, ele é muito prejudicial. Ele pode ser prazeroso, é gostoso. Eu não sou contra, eu gosto. Tá? Mas tem que ter uma medida Moderação, aí né? correta, porque não dá para extrapolar, não. Tudo Isso aí é equilíbrio, né? Causa doenças. O Parkinson aumentou muito, a demência aumentou muito, a demência alcoólica aumentou muito e assim, irreversível. Então, olhe lá, o que a gente pretende. Efeitos do álcool são irreversíveis. Isso é importante ouvir. Irreversível. Como também o efeito do açúcar, né, doutora? Também é irreversível. Tem pesquisas até... As pessoas não têm noção ainda do açúcar, o que o açúcar faz. Até o Alzheimer, né? Sim. Diz que tem pesquisas em cima disso. É a química de alimentos, que hoje nós estamos mergulhados em química de alimentos, né? Exatamente. Inflamação, né? Atribuem muitas doenças às químicas. Não, lógico, a química não é culpada de tudo. Nós temos alimentos que não teríamos antes graças à química. Mas, por exemplo, pega uma porção de semente de soja e espreme, vê se sai óleo. Chama gota. Exatamente. Eles têm que enfiar um monte de química naquele monte de semente para sair o óleo de soja bonitinho, clarinho, translúcido, que a gente põe na frigideira nossa. Né? E aí podia, mas antigamente nós estava tudo na banha do porco. Às vezes é melhor. É mais saudável. Né? E o papel das terapias? Qual a função? Tem muita gente que também tem preconceito contra a terapia. Muito ainda. ainda. Mas eu tô pagando para conversar? Muito. Tá errado isso. Muito errado. Muito errado. Muito. Um dos principais papéis da terapia: acolher, compreender as emoções, fazer o paciente aceitar essas emoções, inclusive desmistificando essas crenças muitas vezes limitantes ainda, a tristeza, né, que a gente acabou de falar agora há pouco, e investigar também em que contextos esses gatilhos, principalmente aí para sintomas mais depressivos, estão associados e tentar alterar esse contexto desse sujeito dentro desse ambiente para ver se a gente consegue tirar um pouco desse estado de estagnação aí em que ele se encontra, né? Então essa é a principal função da terapia no acompanhamento a pacientes depressivos, por exemplo. A terapia também não teria o papel de, como eu vou explicar, se eu olhar a minha mão assim, eu vou ver umas manchinhas aqui, mais nada. Agora a terapia faz assim comigo, ó. Olha essa mão daqui de longe. É uma mão. Tem até uns memes na internet, não sei se vocês já viram. Às vezes tem um móvel assim, escuro, aí coloca uma luz, fala, essa é a função da terapia. Colocar uma luz naquele móvel que tá esquecido, que tá no escuro ali. Acabar com a visão de funil. Exatamente. Olhar por outras perspectivas, isso é o acolher, isso é o tentar compreender o porquê que essa emoção está aparecendo. Porque muitas vezes a pessoa nega e fala assim, não tenho razões para estar sentindo isso. Não, peraí, você tem as suas razões. Se seu corpo está sinalizando isso, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o corpo sinaliza. Então assim, se ele está sinalizando isso, aconteceu algo.
para ele estar te mostrando isso. Então vamos olhar o que realmente aconteceu, me fala um pouquinho, vamos correr lá atrás, né? Então assim, a gente vai olhando e faz o paciente olhar por outra perspectiva, aquela emoção, aquele problema, tentando ressignificar isso na vida dele, né? Trazendo outras funções para esse comportamento que não necessariamente... Mas muitas vezes também, que eu acabei de lembrar, a depressão é muito reforçada, até pelo próprio ambiente. Então, assim, é cômodo para a pessoa continuar no estado depressivo. Eu não digo os estados depressivos extremos, com ideações suicidas, mas eu ganho muito mais. Porque aí eu tenho mais atenção do meu marido tá sempre atento a mim, ele cuida mais de mim. Ganho mais presente. Ganho mais presente. Eu então, ganho assim, atestado. Exatamente. Eu ganho afastamento. Atestado. Então, assim, a pessoa tem muito mais ganhos. Atestado. Opa. É ruim essa depressão? Não sei. Porque se é benéfico para essa pessoa estar nesse estado, quem somos nós para tirá-lo? E a doutora falou da questão da menopausa, né? O que eu tenho visto muito, inclusive tenho estudado muito acerca disso, é o quanto as mulheres também, ao aumento do feminicídio, né? Estão em relacionamentos abusivos. E a depressão é muito associada também a relacionamentos abusivos. O quanto desenvolvemos a depressão por conta desse ambiente que é extremamente abusivo. Nós nem imaginamos, mas 1 a cada 5 mulheres vive um relacionamento abusivo também hoje. Então a depressão também está muito, ou seja, tem múltiplos fatores associados à depressão. Né? Homem também, viu? Tem relacionamento abusivo. A mulher que não deixou o homem andar de moto a hora que ele quer, ele tá sofrendo um relacionamento abusivo. Não é só do lado não, viu? Né? Sim. Que não deixa ele ir pro bar com os amigos a hora que ele quer, voltar a hora que ele quer. Isso corta. Nós tivemos um problema no Brasil recentemente, nas décadas, de você desinstitucionalizar as doenças mentais. Você, por uma política pública, que eu não sei se é certo ou se é errado, tá? É só diferente. Você trazer o doente mental, e nós estamos falando da depressão, que é boa parte deles, para casa. E a casa, muitas vezes, não acolhe porque é uma doença mal compreendida entre os parentes, entre os cônjuges, né? Seria melhor tratar esses pacientes em casa ou numa instituição, qualquer que seja? Tão difícil isso, não. Porque assim, teria que avaliar cada estrutura. Não tem essa fórmula. Não tem. Essa fórmula não consigo. Não existe uma receita de bolo. Assim. Na verdade, assim, no primeiro momento que alguém adoece, todo mundo está super disposto a ajudar. Depois de algumas semanas, ninguém aguenta mais. Tá? Realmente é problemático. É real. Eu vi muito pelo um tetraplégico. Quando um jovem fica tetraplégico ou qualquer paciente, todo mundo fica disposto a querer ajudar, todo mundo é muito solidário, vai no hospital, vai visitar, vai querer, e depois de um tempo todo mundo abandona. Exatamente. Então eu acho que não tem uma resposta para isso. Por que será, né, que é uma doença que causa um cansaço social, né? Por ser comportamental, uma doença de efeitos comportamentais. Que mais ainda do que depressão, que causa mais cansaço ainda e tem gerado, que eu acho que é até importante a gente falar, a depressão dos cuidadores. Hoje a população envelheceu, nós temos muito paciente com Parkinson, com demência, com doenças neurológicas importantes aí, e os familiares tendo que cuidar, amparar, e é uma exaustão. Alguns têm parte financeira e conseguem colocar cuidadores, outros não conseguem, e aquele rodízio de família, quando existe filhos que fazem rodízio, porque a maior parte é só um cuidando e os outros só palpitando, tá? E esses cuidadores estão muito doentes, estão realmente com depressão. Sim. Então eu vejo muito lá no consultório, quando chega o paciente doente, neurológico, eu já dou um toque pro cuidador e falo assim: você precisa de ajuda, eu gostaria de te ver, eu gostaria de cuidar de você, ou eu gostaria de te encaminhar para um psiquiatra.
Esses dias eu recebi uma filha que ela está cuidando dos pais e ela está num quadro depressivo tão grande que ela perdeu a noção até de vestimenta e de questão de higiene. Ela era uma pessoa extremamente esclarecida e ela chegou mal trajada e com odor fétido por falta de cuidado pela depressão que ela tá de estar cuidando dos pais compulsivamente. Para explicar melhor para o leigo, de onde vem essa depressão dos cuidadores? Do cansaço e da fadiga. Do cansaço e da falta de perspectiva, fadiga. de descanso. Do cansaço e da fadiga. E assim, também o ambiente, né, influenciando. Porque assim, esses idosos, por exemplo, né, que é onde os cuidadores mais estão inseridos, ou mesmo no mais debilitado aí, o quanto é aversivo todo esse ambiente, entendeu? É o tempo todo essa aversão, esse episódios depressivos. Então, o quanto somos influenciados também pelo ambiente, não tem como a gente não absorver. Precisa dar uma folga, né? Precisa dar um descanso. Sim. Não tem como não absorver isso, se né? for durar 5, 10 anos, 15 anos, sem final de semana. Exatamente. Profissões que são, entre aspas, profissões deprimentes, Sim. né? Forças de segurança, pessoas que trabalham com violência, IML, necrotério. Os policiais, os bombeiros, policiais, os exatamente. médicos, os psicólogos. Os próprios médicos, né? Sim. Tá lidando com gente doente o dia inteiro. Precisa dar uma Exatamente. folga disso. Exatamente. Isso também é mal compreendido. Não, imagina, também é frescura, né? E aí as pessoas acabam tentando arrumar subterfúgios para conseguir isso que deveria acontecer de forma natural. Por exemplo, o atestado. Eu comecei a inventar para pegar atestado. Porque é subjetivo. Ele está querendo se salvar, entre aspas, né? Lógico, tem casos e casos, a gente sabe disso, né? Sim. Bom, estamos chegando ao final do programa, falta só um pouquinho. 5 minutos para cada uma falar as suas considerações finais, sem réplica, sem tréplica. Isso aqui não é um debate político. Empapado? Não, mas eu vejo de uma forma o quanto a gente está disposto a ter uma vida saudável. E não adianta criticar o próximo. Ou ele está disposto ou ele não está disposto. Ou eu estou disposto a mudar alguma coisa, não. Então, assim, nós da área de saúde, nós estamos dispostos a receber e ajudar e orientar nossos pacientes. Cabe a eles a decisão de querer ter uma vida melhor. O caminho das pedras está aí. Nós não estamos inventando. Já foi comprovado. Nós estamos falando de coisas científicas. Então, ainda que a depressão, ela tem controle, ela tem tratamento. Existem patologias que não têm controle e já não tem mais tratamento. Ou o tratamento se esgota. Falando hoje de depressão, a partir do momento que eu me vejo nessa situação, que eu não consigo procurar ajuda ou que alguém da família me levou até um profissional, a partir daquele momento que eu estou medicada, comecei a ter uma força, eu tenho que reagir, e tenho condições para reagir e me equilibrar. Mas eu equilibrar não é fazendo coisas que vai levar para o mesmo buraco. Mas eu não vejo que as pessoas estão tão dispostas a querer mudar tudo isso. Então, a mudança é muito individual. Continuaremos na nossa posição de estar acolhendo, de estar recebendo, de estar orientando. Não canso de conversar com os meus pacientes, de ter certeza que da mesma forma do que eles esperam de mim, que eu também espero deles. Mas o tratamento é um conjunto de determinação e foco para um resultado. Esse é o meu recado aí para todos. O meu é que o tratamento é crucial. A aceitação desse tratamento é crucial para a melhora do quadro. Sim. Então, de primeira instância, como a doutora já falou muitas vezes, é o tratamento medicamentoso, psiquiátrico. Não tem como sair desse quadro de depressão sem a medicação, isso é fato. Precisamos trabalhar em conjunto, né, com a psiquiatria, com a neurologia, acerca das medicações e a terapia. Estamos sempre abertos, é um espaço de realmente escuta, não é um espaço de julgamento, de crítica. Então,
Então, assim, estamos abertos sempre para acolher essas pacientes de extremo sofrimento. Como a doutora Daniela falou, é um buraco que a pessoa se afunda e ela só vai se afundando cada vez mais e vai ficando cada vez mais difícil de sair, porque pensa, um buraco mesmo, quanto mais a gente cava, mais a gente se afunda e mais fica difícil de sair. Então, assim, o primeiro e grande passo é a busca por um tratamento, por uma ajuda profissional, tanto psiquiátrica como psicológica, aí, para conseguir evoluir. Agora, a aceitação. Se não tiver essa aceitação, não há que Cristo que, né, vá fazer essa pessoa sair desse quadro. Jamais. Ou seja, teríamos muito tempo para discutir isso, daria uma semana de bate-papo, né? Mas Exatamente. é um problema mais sério do que a gente imagina, mais frequente do que a gente imagina, pode estar ao seu redor, na sua família, não pode ter preconceito, tem que haver uma aceitação, tá? Não é frescura essa doença, como todo mundo fala, e para preveni-la, para combatê-la, muitas vezes é mais simples, mais rápido e mais barato do que a gente imagina. Quero agradecer a doutora Daniela Hildebrand. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Sim. Quero agradecer a doutora Natália Alberoni. Pelo convite, Obrigado por assistirem a gente de novo, o nosso podcast Questão de Saúde. Por favor, deixem os seus comentários, compartilhe e, sobretudo, deixa um joinha para nós, tá? Eu não peço like, eu peço joinha. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.